Ontem a gente teve o nosso o segundo encontro, né, do grupo de estudos que eu tenho feito junho e julho, né, que é a discussão sobre evolução cognitiva. E lá no meio do caminho foi uma discussão bem legal que a gente fez, que eu chamei aqui, que na verdade quando você está trabalhando, né, dando aula, discutindo, etc., de repente você tem uns insights que são insights que te ajudam a pensar coisas que às vezes nem tem a ver com o próprio processo, né? E eu fiz uma discussão bacana, que é o que eu vou chamar aqui de meta-discussões. Então, quando a gente vai estabelecer uma conversa, e vai estabelecer isso em qualquer lugar, pode ser na turma, etc., tal, você tem determinados momentos, eu me lembro no movimento estudantil, que o pessoal colocava a questão de ordem, né? A questão de ordem. Então, a questão de ordem, ela sobrepunha todas as outras, porque ela entrava numa discussão do tipo assim, olha, está ficando tarde, a gente tem que ir embora, ou olha, está caindo o teto, vamos parar, ou de repente não tá dentro, isso que o cara está fazendo não está dentro. Então aquilo ali tinha um peso maior. Quando a pessoa colocava uma questão de ordem, é que era uma questão que era um parêntese sobre a coisa que fazia uma discussão sobre a própria discussão, né? Então, o que seriam questões de ordem dentro de uma sala de aula e questões de ordem importantes para a gente estabelecer um ambiente de diálogo, para a gente poder ter uma sala de aula mais colaborativa. O que é interessante? Tem 3 questões que eu vou abordar sobre isso, que eu sempre coloco para os meus alunos, que são discussões interessantes que ajudam muito a pensar. A primeira questão é a questão do certo e do errado. A gente tem, isso aí é base, né? Todo mundo chega e fala, então eu estava pensando errado, agora estou pensando certo, né? Eu não estava pensando certo, agora estou pensando certo, estava pensando errado. Poxa, não existe isso. Não existe essa possibilidade do certo e do errado. Existe o seguinte, você tinha uma visão, essa visão ela tinha sido pouco problematizada, ela estava ali, digamos assim, repetindo um senso comum, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou deixa o senso comum me levar, e aí de repente você chega num determinado momento e você fala, pô, chega um cara e fala assim para você, olha, isso que você está pensando, não é bem isso não, dá uma pensada mais forte nisso aqui, naquilo ali. O cara, pô, isso aí tem a ver, pá, então, aí o que acontece? Então ele não está certo, ele não estava certo antes, errado antes, agora ele está certo. Não, ele tinha, e aí que é interessante, ele tinha uma visão pouco trabalhada sobre determinado assunto, e quando ele foi colocado numa discussão, ele começou a trabalhar mais aquela questão. Então, aquela questão saiu da versão 1.0 para a versão 1.1, ou se for uma mudança muito grande, 2.0. Né? Então, ele passa a pensar de maneira diferente. Quando ele passa a pensar de maneira diferente, não é certo nem errado. E ele está ali naquele momento, chegou naquele grau de discussão, porque ele teve aquele contato com aquela pessoa que levou aquela problematização. Então, em determinados lugares, a pessoa que não vai ser provocada, que ele vai continuar pensando daquele jeito. Isso é a primeira questão. A segunda questão é aquele pensamento, né? E aí você vai modificar, e tem a ver com aquela coisa que a gente tem discutido aqui no canal sobre solucionador de problema. O que você tem que ver é o seguinte: aquele problema, você está trabalhando como solucionador de problema? Né? Você está trabalhando isso como se fosse um solucionador de problema? Então, se você está trabalhando como solucionador de problema, você tem que ver o seguinte: você não está certo nem errado, você simplesmente tem uma perspectiva que você tinha, uma maneira de pensar, e aquilo gera uma ação, que as pessoas acham que pensam de um jeito e fazem as coisas de outro jeito e aqui não tem mudança. Não, se você está pensando de um jeito, você vai fazer daquele jeito que você está pensando. Então, se você muda o paradigma do que você está pensando, necessariamente, se você não é maluco, né, ou se você não vai entrar em crise, você vai necessariamente mudar a forma que você está fazendo, você vai mudar a sua metodologia. Então, essa meta-discussão, a abertura de diálogo, faz com que a gente tenha uma coisa interessante, que é que a gente tem que sair do certo e do errado. Então o que a gente tem que trabalhar é eficaz ou não é eficaz. Faz sentido ou não faz sentido. Faz sentido para você? Tem lógica isso? Né? Ou você está vendo um buraco nessa lógica? Ah, tem um buraco aqui, então vamos dar uma olhada nesse buraco. Vamos ver, vamos complementar. Não está claro isso. Então é isso que tem que se fazer, essa discussão. E não se está certo, se está errado. Bom, não deu para a gente terminar esse assunto. Vou fazer um segundo vídeo, #2 dessa discussão. Tá bom? Acompanhe aí o vídeo e eu vou botar aí embaixo o link para você ver o segundo vídeo dessa discussão. Valeu!